Hoje, dia 21 de maio, estou com essa turma linda, a turma do terceiro ano Alfa, uma turma disciplinada, educada, companheira, parceira, que ouve o colega, fala na hora que precisa falar, escuta na hora que precisa escutar, sabe se portar, sabe ser bom aluno e também boa pessoa. Mas ninguém nasce sabendo tudo. E todo mundo erra. E a gente aprende com os nossos erros. Hoje nós vamos ouvir histórias de um erro gravíssimo que às vezes as pessoas cometem umas com as outras. Me ajudem. Hoje nós vamos falar sobre bullying. Todo mundo já sofreu bullying. Se eu perguntar para a nossa bibliotecária, a Fernanda, ela vai ter uma história sobre bullying. Se eu quiser, eu também posso contar uma história de bullying que eu tenha sofrido. Mas hoje é a vez de vocês. Vocês foram desafiados a construírem uma história em quadrinhos, portanto, vocês vão ter que ser artistas, porque o artista desenha, constrói, cria. E além de serem artistas, vocês foram excelentes alunos Lumière, porque vocês foram também escritores, porque toda a história tem começo, meio e fim. Então, quem quiser, além de contar um pouco dessa história, vai poder mostrar para o colega a história em quadrinhos. Vem aqui, mostra para a câmera e depois mostra para os amigos. Combinado? Então vamos começar com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique está terminando a dele, mas então ele vai dar um resumo do que ele quer contar. Qual a história sobre bullying que ele vai contar? Eu só fiz 3 quadrinhos. Tem a primeira... Bem alto para todos ouvirem. O primeiro começa com um parque, depois vem uma menina, senta, depois vem 2 meninos e faz bullying com ela. E qual bullying eles vão fazer? Chama ela tipo de feioso e feiosa. Xingamento. Ok. Próximo. Bora, Thomas. Você quer fazer o resumo ou você concluiu a história? Concluiu? Então mostra aqui para a câmera primeiro, bem de pertinho. Traz para a câmera ver, traz mais perto. Bem, Thomas? Traz bem aqui pertinho para a câmera ver. Tudo bem. Mais pertinho para a câmera ver. Para a câmera ver, não, a câmera não vê, né? Mas o pessoal que está lá em casa, do canal Like Lume, vai poder ver essa história incrível do Thomas. Qualquer coisa, você aí em casa, dá uma pausa para poder entender a história em quadrinho. Mas o Thomas vai resumir para a gente. Conta para a gente, Thomas, qual é a situação de bullying que você vai relatar aí? Um menino, ele chamou meu irmão de bebezinho. Mas depois eu fiquei bravíssimo, excitado, querendo defender e falei que vou socar ele. Mas só que depois ele fugiu de mim, fugiu. A história acaba com ele fugindo. Agora, depois a gente vai refletir sobre isso. Tem como eu resolver o bullying com violência? Não, porque o bullying já é uma violência. E aí eu faço mais violência ainda, não resolve. Então, na história do Thomas, ele falou que ia socar o outro porque o outro chamou o irmão de bebezinho. Mas, então, mas na verdade eu não queria socar. Foi só uma ameaça. Foi só uma ameaça. Mas veja, parasse. Eu entendi, Thomas, mas veja, uma ameaça também não é legal. Então a gente vai falar mais sobre isso nas próximas aulas, tá? A Fernanda, além de ameaçar, a Fernanda, a mascote da Fernanda, não é você não, da biblioteca dele não. A Fernanda, a mascote, além de ela ter ameaçado o amigo dela, o colega no caso, lembra da história? Ela cumpriu a ameaça. E isso deu um grande problema, não foi? Teve uma consequência terrível. O Luca não quer mostrar a história em quadrinho deles, mas ele vai resumir pra gente. Vamos ouvir a história do Luca.
Então, eu tava lá na minha aula de inglês com o Rafa. Opa, a história é verídica, então. Aí, o menino, ele falou pra gente, vamos brincar de pega-pega? Aí a gente falou, vamos. Aí, ele pegou o chinelo e começou a correr atrás da gente. Aí ele tentou jogar na minha cabeça, assim, aí eu abaixei, acertando a bochecha de uma menina e ele começou a rir. O bullying era contra você e acabou sobrando pra outra pessoa que não tinha nada a ver. Ela Essa tava pessoa sentada. costuma fazer isso contigo? Não, o menino é acostumado. Entendi. Mas do jeito... Luca, do jeito que você está me relatando, você gosta dessa perseguição. Porque você contou sua história rindo e tal. Eu gritei pra ele parar e ele não parou. Você só tá rindo por causa da consequência, do que aconteceu depois. Foi engraçado porque você desviou e acabou batendo em outra pessoa. Entendi. Vamos conversar mais sobre isso. Bom, Rafa? Pelo menos Minha história quando eu era novo na escola, na outra escola. ele também quer Daí- mostrar. Dois moleques, não lembro se era você e o Mais alto, Rafa, porque todos precisam ouvir. dois moleques lá, eu sentei perto deles saíram de perto de mim. Você sentou perto dele e ele saiu? E você se sentiu mal com isso? Não fui eu, não. Ué, o outro tá Foi se o Cauã. entregando. Foi Cauã. Foi o Cauã. Mas, Rafa, eu não entendi. Você Foi o Cauã. sentiu que ele fez bullying com você? Com essa atitude, é isso? E ele faz isso sempre? Toda vez que você senta perto dele, ele sai? Não. Foi só uma vez? Veja, uma vez é ruim, mas a gente não pode chamar de bullying. João, não quer nem contar a sua história? Tudo bem. Eu nunca sofri bullying. O nosso Vitor, ele acha que ele nunca sofreu bullying. Que bom. Mas, então você inventou uma história, é isso? É isso? Então vamos ouvir a história do Vitor. Primeira coisa, Vitor, mostra pra câmera. Não quero mostrar. Ah, que pena. O pessoal lá em casa ia entender a história. Não quero. Tudo bem. Então fale, conte bem alto a história para todos ouvirem. Um menino foi tentar falar com umas pessoas. Aí ele tava com um boné gigantesco na cabeça dele. Aí um cara e outros falaram, mete o pé, senhor do boné. Aí ele começou a chorar e falou, precisava? Aí outro cara falou, boné não, tigela pra cabeça. Aí ele ficou sozinho na cadeira e eles começaram a rir dele. Veja, às vezes são situações pequenas, mas para quem está sofrendo, a humilhação, a exclusão, a piadinha, o xingamento é sempre algo muito grande, Mas não fui eu que doloroso. Essa história é baseada em fatos reais, Vitor, ou você inventou? inventei. Muito bom. Elisa, quer mostrar pra gente primeiro? Vamos ver, pessoal, lá de casa, porque vocês conseguem ver tintim por tintim o quadrinho, não mexa a folha. Segura a folha bem seguradinha aí. Conta pra gente, Elisa. Eu tava na minha escola antiga. Bem alto pra todos ouvirem. Eu vou resumir que Tá, mas bem alto pra todos ouvirem. eu tava na minha escola antiga, a minha primeira escola. E eles começaram a me chamar de feia, de gorda, de Elizabeth e xingando de mim. Até que eu contei pra professora. Mas daí eles não pararam do mesmo jeito. E daí até que chegou na diretoria e eles foram expulsos. Olha que consequência terrível. Só pararam porque foram expulsos. Lara, que não é Lara, é Laura. Laurinha, você quer mostrar pra gente? Não quer, mas ela vai contar. Bem alto pra todos ouvirem, Laurinha. Tinha um menino de Mais alto, Laurinha. menino de cadeira de rodas, ele foi pro parque. E aí ele pensou, vou perguntar se posso brincar, porque tinha outros 6 meninos jogando bola. Aí ele perguntou, oi, posso brincar? Aí o menino, aí
tinha 3. Um de cabelo marrom, outro de cabelo laranja e outro de cabelo vermelho. Aí o de cabelo laranja disse, claro que não. Aí o de vermelho falou, você nem consegue jogar bola. Aí o que estava de cadeira de rodas falou, tá bom então. Aí o de cabelo marrom falou que isso não foi nada legal, que é bullying, que não podemos fazer isso. Aí ele chegou lá no menino e falou que ele pode brincar com ele. E aí no final todos ficaram brincando juntos. Ou seja, uma situação de bullying foi resolvida porque uma pessoa resolveu o problema. Defender aquele que estava sofrendo. Então é uma escolha. Você escolhe ser aquele que faz parte do bullying ou você escolhe ser aquele que vai ajudar a resolver o problema. Que além de não fazer bullying, vai procurar chamar um adulto ou chamar a atenção de quem está fazendo bullying. Até a pessoa entender que o que ela está fazendo é muito errado. Machuca, dói. E se você é um adulto, é crime. Tá? Crime. Sério que é crime fazer Sim. com adulto? Sim, você pode responder na justiça. Na verdade, Manu primeiro, né? Não quer nem contar o seu resumo? Nina? Isa? Tá bom. Eu vou falar sobre a minha história. Vai mostrar pra gente? Mostra então primeiro para a câmera a sua história em quadrinhos e na sequência conta pra gente. Vamos ver. Segura bem firminho. A Isa não conseguiu colorir, né, Isa? Então, depois seria interessante conseguir, só um minuto, fazer as cores da sua história. Vamos ouvir a Isabela. Tá bom. Só um minuto, a palavra está com a Isabela. Era uma menina que ela vendia frutas, né? Aí chegou uma menina que ela queria comprar. Ela não queria. Aí a menina tava falando que ela tava vendendo frutas. A pessoa que tava lá pra comprar, falou que a menina que tava vendendo era feia. Aí ela falou que não era. A irmã dela chegou e falou, deixa ela em paz. Aí a menina que chama ela de feia falou, não, bruxa. Aí a menina falou pra irmã dela que a menina chamou ela de feia. Aí elas estavam brincando com uma vassoura, a menina e a irmã dela. Aí a outra menina que tava xingando ela falou, olha as bruxas. KKKK. Aí a menina falou que não era pra chamar elas de bruxa, porque elas não eram. E a outra menina tava falando ainda. Aí a menina falou, ei, aquela não é a sua mãe? Aí a mãe dela falou, para cá agora, mocinha. E a menina falou, isso não vai ficar assim. Sim. Ou seja, precisou de um adulto resolver. Às vezes, é isso, gente. Às vezes a situação chega num nível que não está ajudando ou não está adiantando você tentar resolver o problema sozinho. E aí você pede a intervenção de um adulto, que foi o caso a mãe, né? Tudo bem. E a Isabela colocou kkkk mesmo. Ela usou um quadrinho inteiro e pôs uns Ks gigantes para demonstrar que elas estavam realmente gargalhando. Sabe aquele gargalhar que não é aquela risada de uma coisa engraçada? É uma risada porque você está querendo tirar sarro, que você está querendo humilhar o outro, que você está querendo deixar o outro mal. Isso é o riso do bullying. Vocês sabem o que é isso. Então ninguém é bobo, tipo, eu só achei engraçado. Não. Tem coisa que não é engraçada, tem coisa que você está fazendo na maldade. E você sabe que é bullying. Eu inventei, tá? Ó, o Vidigal criou essa história. Ah, Isa, essa história tem
fatos reais nela? Você baseou-se em fatos reais ou é totalmente inventada? É inventada. Porque quando você falou das frutas, eu achei que foi alguma coisa que aconteceu lá na feirinha de frutas, mas não. Você inventou mesmo. Eu também, aí, ó, quem mais achou? Eu também achei que aconteceu. A sua foi inventada, Laurinha? A do Vidigal também 100% inventada. Pode mostrar rapidinho pra câmera? Não quer nem pra câmera? Então tá bom. A palavra está com Pedro Vidigal. Assim, Bem alto, Pedro, para todos ouvirem. uma pessoa estava chegando na escola, ela falou olá para outra Só um pessoa. minuto. Eu não estou ouvindo o Pedro Vidigal. Nem vocês. Então, bem alto, Pedro Vidigal. Uma pessoa estava indo na escola e essa pessoa deu olá para outra pessoa. Daí o valentão veio e jogou uma bolinha de papel nele. Ah, o vilão, então, você deu o nome de Valentão. O que o Valentão fez? Daí o valentão jogou uma bolinha de papel na pessoa. Daí a pessoa caiu. Daí o valentão falou, ha. Daí a professora viu e mandou ele para a coordenação. Daí a professora falou, você está bem? Daí a pessoa falou, estou. Daí eu queria, tá? Daí a pessoa foi para a sala do terceiro ano alfa. Daí a professora explicando a matéria. Daí chegou a hora do recreio. Ele comeu. Daí a pessoa comeu. Foi pegado por 2 valentão. Daí o valentão fez... Sabe aquele negócio quando o valentão faz assim na pessoa, na parede? Meu Então, Deus. fez assim, daí a pessoa caiu da parede. Daí os valentão falaram... Daí o valentão queria dar um soco nele. O valentão queria dar um soco na pessoa, os dois. Daí uma outra professora falou para os 2 valentão ir para a coordenação, enfim. Não, Gente. na verdade eu quero mostrar. Ah, agora ele quis mostrar, se animou. Muito bem. Tem até o balão de bum. Muito bom. E veja, usou vários recursos imagéticos na linguagem das histórias em quadrinhos, que são os recursos do balão. O balão da risada, que é uma risada gritada, ó. Só pelo desenho do balão a gente já sabe, né? O balão normal de fala. Teve gente que usou balão de pensamento. Esse blá 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 blá. Blá, blá, blá. É a professora explicando a matéria. Entendi, que é uma voz externa, né? Eu Agora é a vou vez do inventar. Pedro. Bem resumido, porque o Pedro não terminou a história em quadrinho deles. Então ele vai contar pra gente. Vou inventar. Só que, ó, eu quero todos em extremo silêncio. Não quero ouvir barulho nem do puff se mexendo. E eu vou inventar. Muito bem. Vamos fazer o Foi na seguinte. quadra de futebol. Você quer pensar um pouco melhor e eu volto em você daqui a pouco? Pode ser? Sim. Então tá bom. Vinícius, vai pensando na sua história então, Pedro. Você quer mostrar a sua história em Eu quadrinhos? quero, só não ligar para os desenhos, tá? Não se justifique. É arte. A arte não tem o que é feio ou belo. Isso é opinião, não é arte. Arte é arte. Deixa eu ver, com calma. O pessoal lá em casa depois vai dar para pausar o vídeo e ver com calma a sua história, tintim por tintim, tá? Muito legal. Você sabia que tem aplicativo que se você faz a foto da sua história em quadrinhos, joga no aplicativo e ele transforma a sua história em animação. É? Então, super legal. Vamos ouvir o Vinícius. Um dia na minha escola antiga, que essa é a minha terceira, Só que em Dourados é a sua terceira escola, Vini? só que eu sou de Dourados. Tá. Eu tava lá andando normalmente, tava de boa, daí veio uma pessoa e me deu o pior apelido da história do universo. Você vai querer falar o apelido? Pode ir lá aqui. Não, ele não vai querer falar. Vocês vão ter que olhar no canal Like Lume pra saber. Eu posso ver? Chamou um apelido que ele odiou, é isso? Posso ver? Sim. Lá no canal Like Lume você vai ver. Daí continuou por muito tempo. Daí tu pode ver aqui que
Vai pra... Tem que estar aí. Eu tomei. Não vai ver. No canal Like Lume vocês verão. Aqui, ó, eu cansei disso. Daí eu corri, chamei a Cole. Fiz um plano com ela. Daí ela fez a parte do plano dela e o plano deu certo. Ele parou. Veja, o Vini só conseguiu resolver o problema de bullying dele quando ele chamou a Poli. Pra quem não sabe, é a irmã, que é a Poliana, que é mais velha e tal, e ela te ajudou. E aí fica o mistério. O que será que a Poli fez que o Vini não sofreu mais bullying que vinha desse colega, desse amigo, só se for amigo da onça, né? Fazendo um apelido do que você não gostou e você disse pra ele que você não gostou. Custava ele ter parado? Mas não. Na verdade, eu já falei umas 500 vezes. Ele ligou. Isso é o problema, Vini, porque todo mundo erra. Mas se a pessoa fala não gostei, se a pessoa fala não me chame assim, a gente para. Porque se a gente está continuando, a gente está gostando de maltratar. E aí é bullying. Certo? Heitor? Vai querer mostrar ou só contar? Primeiro eu vou contar depois eu mostro. Bem alto, Heitor, porque todos precisam ouvir a sua voz. Quando eu entrei na escola, fato real. Esta Hã? ou outra? Esse é um fato real. Tá, mas Já quando você aconteceu entrou em aqui qual na escola? escola. Tá. Conta pra gente. Quando eu entrei na escola, aqui na escola, no primeiro ano, eu sofria bullying. Não vou falar que bullying. Não, mas você vai contar a história, do seu jeito. Eu não vou falar que bullying. Mas, depois de um tempo, eu caí na mesma... Eu fui fazer uma aula, não lembro o nome do esporte, mas exatamente a pessoa que fazia bullying comigo, na verdade, as pessoas que faziam bullying comigo elas faziam o mesmo esporte, no mesmo lugar. Só que nesse mesmo dia, o professor que dava aula nesse esporte não veio. E daí eles aproveitaram. E a gente começou uma luta. E como finaliza a história? Como finaliza a história? Ah, ele quer só mostrar, entendi. Vai mostrar só pra câmera? Do canal Like Lume. Isso. No final da história, pessoal, só no canal Like Lume. Eu tô vendo um monte de gente aí querendo ver. Eu sei que você viu. Ok. Última história sobre o bullying do Pedro. Vamos lá, Pedro? Vai ser a história que você vai desenhar na história em quadrinhos? Tá. Então vai. A palavra está com Pedro Guerra. Postura, Pedro, para contar a sua história. Postura. Ouvido atento, a palavra vai estar com Pedro Guerra. O menino tava jogando futebol. Ele era muito bom. De um outro cara chamou um amigo dele de ruim. Só porque não era tão bom quanto ele. Ele falou, isso não é errado. Isso é errado. Falou. E daí ele pediu pro Valentão parar de fazer. E daí o problema resolveu. Ele falou pro Valentão, pare, isso é muito errado. Não faça isso não. Ou seja, Ele é muito bom. aconteceu apenas uma vez. E na hora que a pessoa chamou de ruim,
alguém chegou e disse, para. E a pessoa parou, é isso? Então, neste caso, gente, a gente não pode chamar de bullying. Foi só uma atitude inadequada, um erro, uma brincadeira super sem graça. Lembra? O que eu falo de brincadeira? Brincadeira é aquilo que eu faço com o outro e o outro também se diverte. Neste caso, quem foi chamado de ruim não estava se divertindo, mas pediu para parar e a pessoa parou. Se a pessoa tivesse continuado chamando de ruim na outra aula, no outro dia, e chamando, isso é o quê? Bullying. Agora, errar uma vez e parar com erro, não é. Mas é erro. Certo? E a questão é, toda vez você vai ficar errando? Hoje você xinga um, amanhã você xinga outro, no outro dia você põe o pé pro outro cair, no outro dia você tira sarro do outro, no outro dia você acha graça porque o outro tá com o aparelho na boca, outro dia você acha graça porque o cabelo do outro tá bagunçado, outro dia você acha graça porque a professora chamou a atenção do seu amigo e você, toma, vixe, Isso pode? Ah, professor Lucas, eu fiz uma vez só com ele. Tá, você fez uma vez com ele, mas ontem você fez com o outro, anteontem você fez com o outro. Então aí a gente também pode chamar de bullying, porque você tem o hábito de tirar sarro de todo mundo. É que nem na história da Fernanda, que não é a Fernanda Biblioteca. A Fernanda da aula de Live, o nosso Horácio, ele faz bullying um dia com cada um. É ou não é? Um dia ele perseguiu a Beatriz, outro dia ele perseguiu o Hélio. A Fernanda, então, nem se fale, né? A Fernanda sofre bullying do Horácio faz tempo, mas ela foi aguentando, até que ela não aguentou quando o Horácio mexeu com o Hélio. Aí ela não aguentou. Por quê? Porque o Hélio, ele era uma criança que se comunicava bem com todo mundo? Ele era quieto, ele era na dele. E o dia que o Hélio resolveu falar, ele sofreu bullying. Aí a Fernanda entrou na defesa dele. Só que ela fez uma defesa correta? Não, porque ela partiu para a gente resolve o bullying com violência? Não, porque o bullying é uma violência. Eu resolvo violência com violência? Violência, mais violência gera o quê? Mais violência. E a gentileza? Isso, mais gentileza. Então, ser gentil é uma escolha. Levante a mão quem escolhe ser gentil. Quem escolhe ser gentil? Ó, Like Lume tá aqui de prova, tá? O canal Like Lume tá de prova que todos levantaram a mão. Então, é um compromisso que vocês têm que fazer com você mesmo e com seu amigo. Compromisso de ser gentil, de ser boa pessoa. Não basta ser bom aluno, tem que ser boa pessoa. Certo? Pessoa gentil é uma pessoa que guarda a coisa no lugar que ela tirou, que obedece às ordens e às regras, que se organiza, que pede silêncio, que pede desculpa quando erra, promete não fazer o erro de novo, que sabe a hora de falar, que sabe a hora de sentar, que sabe a hora de ouvir e sabe a hora de ir embora, né? O sino alertou. Portalita, pode ir chamando quem a portaria já chamou. Os demais, organizando a biblioteca, põe o puff de onde você tirou, material de livre em cima da mesa, material de livre em cima dessa mesa aqui, e enquanto a sua mãe não chega, você pode tirar um livro para ler organizadamente. Quem vai para o futsal pode ir para a quadra. Até a próxima aula de livre, gente! Quem vai falar aqui? Curta, compartilha. Eu posso pegar meu álbum? Compartilha.